Oi, seja muito bem-vinda! Aqui eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para sair do zero até chegar na sua primeira bolsa de crochê moderno. Eu sou a Micaele Lima, especialista em bolsas de crochê, e o tema de hoje é como a tensão do ponto interfere na sua bolsa. Vamos lá? Primeiro, eu vou começar explicando o que é a tensão do ponto. Olha, quando a gente está fazendo um ponto, quando a gente está fazendo uma bolsa de crochê, a gente faz uma certa força na agulha. Ó, eu vou mostrar aqui para vocês. É assim, ó, quando a gente vai fazer uma bolsa de crochê, a gente faz uma força nessa mão que segura o fio e também faz uma força nessa mão que segura a agulha. Essa força que a gente faz é chamada de tensão do ponto. E eu quero começar contando uma história. Eu comecei a fazer bolsas lá atrás, né, no finalzinho da pandemia. E uma das primeiras bolsas de crochê que eu fiz ficou muito conhecida, né, conhecida até hoje, que é essa bolsa aqui. Vou mostrar aqui pra vocês, eu tenho um modelo dela aqui pra mostrar. Essa bolsa aqui. Essa especificamente foi uma das primeiras que eu fiz desse modelo, né? E aí, eu fiz essa bolsa aqui e saí com essa bolsa, fui numa loja com essa bolsa. E a dona da loja amou essa bolsa e me encomendou uma bolsa dessa. Só que eu tava começando e eu não tinha muita habilidade, né? E também não tinha muito conhecimento nesse mundo das bolsas de crochê. E aí, eu comprei um fio para fazer a bolsa da dona da loja que me encomendou. Eu comprei um fio de espessura diferente do fio que eu tinha feito essa bolsa aqui. E para mim, só se eu mudasse a espessura do fio, não ia fazer tanta diferença, né? E aí, eu fiz a bolsa com o fio mais fino e eu fiz do mesmo jeito, usando a mesma agulha, do mesmo jeito que eu fiz essa bolsa aqui, ó. Com a mesma agulha e usando a mesma tensão do ponto. E o resultado, inesperado até então, foi que essa bolsa que eu fiz para essa pessoa que me encomendou, essa bolsa ficou muito mole, extremamente molenga, zero estrutura no corpo da bolsa. O fundo da bolsa ficou durinho, porque desde o começo eu sempre estudei sobre bases de bolsa, então eu já tinha um pouco de habilidade para fazer o fundo da bolsa mais durinho. Mas o corpo da bolsa ficou muito mole. E eu vou mostrar um detalhe aqui, ó, desse ponto. Esse ponto aqui, ó, a gente usa... Minha bolsa tá até suja, de tanto que já foi usada. E esse fio de malha é claro, né? Então, ela acabou ficando manchada. Esse ponto aqui, ó, ele usa bastante fio, ó, pra fazer esse ponto aqui mais gordinho. E quando eu fiz a bolsa da encomenda, acho que foi a minha primeira encomenda, como eu fiz com o fio mais fino e usei a mesma agulha e a mesma tensão de ponto, os pontos ficaram muito frouxos. Então, esses fios aqui, eles ficavam quase assim, ficou quase pendurado. E eu refiz umas 3 vezes e não consegui dar o resultado que eu queria para aquela bolsa. E acabei entregando a bolsa daquele jeito mesmo. A cliente amou também e no fim deu tudo certo. Mas eu não fiquei satisfeita com o resultado daquela bolsa, porque eu queria que ela ficasse bem estruturada. E ela ficou o contrário, ela ficou bem molinha. Então, isso é o que acontece quando você não tem conhecimento sobre a tensão do ponto. Isso é muito importante. Antes de você sentar para fazer a sua bolsa, você precisa saber disso. Você precisa ter conhecimento sobre tensão do ponto, que é o que nós vamos conversar aqui hoje. Ó. Então, por que que é importante? Por que é importante saber identificar qual é a tensão do meu ponto? Porque a partir do momento que você consegue identificar qual é a sua tensão de ponto, você vai saber fazer os ajustes necessários
para que você tenha o resultado que você deseja na sua bolsa, tá? Então, agora eu queria fazer uma pergunta para você. Na verdade, eu queria fazer duas perguntas. A primeira pergunta é: você já faz crochê? Você já faz algum tipo de peça de crochê? Responde para mim aqui nos comentários, tá? E a segunda pergunta é: como é o seu ponto? O seu ponto é muito apertado? Olha, geralmente, quem nunca fez crochê, quem é iniciante totalmente no crochê e vai começar com as bolsas de crochê, que é uma excelente opção para começar a trabalhar com o crochê, né? São as bolsas de crochê. Quem é completamente iniciante, geralmente tem o ponto muito mais apertado. Então, vai precisar fazer um ajuste aí na tensão do ponto. Já quem já faz algum tipo de crochê, quem vem do crochê tradicional, por exemplo, quem faz tapetes, quem faz vestuário, quem faz aqueles suplá, né, que são aquelas peças de colocar na mesa de jantar. Quem já tem experiência com o crochê tradicional, geralmente tem um ponto mais frouxo, porque é uma característica do crochê tradicional. Para fazer roupas, por exemplo, você precisa ter um ponto mais frouxo, porque a roupa precisa ter caimento, né? Precisa ter mais maleabilidade. Então, é preciso ter o ponto mais frouxo. E para quem faz tapete também, já tem esse costume de ter o ponto mais frouxo, porque geralmente o tapete precisa de habilidade, né? Para terminar mais rápido. E o tapete também é só uma sequência. Então, geralmente se faz mais rápido e se faz com o ponto mais frouxo. Então, conta aqui para mim nos comentários qual é o seu ponto. Você tem o ponto mais apertado ou você tem o ponto mais frouxo? Conta aqui para mim que eu quero saber, tá? Agora, eu quero mostrar aqui na prática como que acontece essa tensão do ponto, ó. Vamos lá. Eu vou pegar aqui o meu fio. Esse aqui é um fio de poliéster. Então, vou pegar aqui o meu fio e vou estar trabalhando com esse fio de poliéster. Vou estar trabalhando aqui com a agulha número 5. Só para dar esse exemplo aqui para vocês. Olha, então eu vou fazer aqui uma sequência de 7 correntinhas. E eu vou fazer essas 7 correntinhas com o ponto mais frouxo. Então, a minha tensão do ponto aqui vai ser bem soltinha, ó. Uma tensão leve, eu vou fazer com a mão bem molinha. Tanto essa mão aqui que eu seguro o fio, quanto essa mão aqui que eu seguro a agulha. Veja só o que vai acontecer aqui, ó. Eu vou fazer 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz aqui 7 correntinhas, vou cortar meu fio, vou deixar aqui. Agora, eu vou fazer mais 7 correntinhas usando uma tensão média. Virou um sol aqui agora, eu vou virar aqui a câmera para ficar melhor. Acho que assim ficou melhor. Vou chegar pra cá. Pronto. Acho que melhorou, né? Quem sabe faz ao vivo. Então, deixa eu chegar mais perto também um pouquinho. Ó. Vamos lá. Acho que dá pra ver agora. Eu fiz aqui 7 correntinhas com a tensão de ponto mais frouxo, bem frouxinho. E agora eu vou fazer mais 7 correntinhas com a tensão de ponto média. Ó, vou fazer aqui. Fiz o meu nó corrediço. E vou fazer aqui a tensão média. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Fiz aqui minhas 7. Vou cortar. Fiz aqui minhas 7. Com a tensão média. Agora mesmo eu vou mostrar pra vocês o resultado, viu? E agora, eu vou fazer mais 7 correntinhas com uma tensão de ponto mais apertado, ó. Bem apertadinho eu vou fazer. Repare que eu tô usando o mesmo fio e a mesma agulha, eu não troquei, tá? Tô trabalhando apenas a tensão do ponto. 3, 4, 5, 6, 7. Vou cortar o fio. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui o que aconteceu, ó. Olha só o que acontece aqui, ó. Olha só como a gente vê uma escadinha, tá vendo? Essa daqui é a primeira que eu fiz com os pontos mais frouxinhos. Essa daqui com o ponto mediano. E essa daqui com o ponto mais apertado. O que acontece aqui? A gente pode observar duas características aqui, ó. Primeiro, é o tamanho do trabalho. Então, o trabalho que foi feito... Deixa eu só confirmar aqui, ó. O trabalho que foi feito com a tensão de ponto mais frouxa, ele vai ficar um trabalho maior. Ó, vou mostrar aqui. Esse daqui é o que foi feito com a tensão de ponto mais frouxa, ele vai ficar um trabalho maior. O trabalho que foi feito com a tensão de ponto médio, ele vai ficar já um pouco menor. E o trabalho que foi feito com a tensão de ponto bem apertado, ele vai ficar já menorzinho. Olha a diferença desses dois aqui, ó. Olha só a diferença. Um ponto mais frouxo e um ponto mais apertado. Então, uma das características é o tamanho da peça e a outra característica é a maleabilidade da peça. Quando você faz uma peça com uma tensão de ponto mais frouxo, essa peça vai ter mais maleabilidade. Quando você faz uma peça com a tensão de ponto mais apertado, essa peça ela vai ter mais estrutura. Então, olha só como é fundamental ter esses conhecimentos sobre a tensão do ponto antes de sentar para fazer a sua bolsa. É muito importante saber disso. E agora, eu vou mostrar para vocês, na prática, o resultado, tá? Como que é o resultado disso? Vou mostrar aqui alguns modelos de bolsas feitos com tensões diferentes. Olha, essa bolsa aqui que eu já mostrei, essa bolsa é feita com fio de malha premium e ela foi feita com uma tensão de ponto, ó, mais frouxa. Então, dá pra você ver que essa bolsa, ela é mais maleável, ó. Não tanto maleável, mas ela é uma bolsa mais maleável. A tensão de ponto que eu usei aqui foi uma tensão de ponto maleável, uma tensão de ponto mais frouxa, né? Agora, essa bolsa aqui, ó, é o mesmo modelo daquela ali. Apesar de eu ter mudado o fio, essa bolsa, ela é muito mais estruturada que aquela, ó. Essa bolsa aqui é muito mais estruturada que aquela, porque a tensão que eu usei aqui, a tensão de ponto aqui, foi bem maior. Eu fiz esses pontos mais apertados, então a bolsa ficou bem mais estruturada, desde a base, todo o comprimento, até essa parte aqui e até a alça aqui de cima. Você vê que ela é bem estruturadinha. Então, a tensão de ponto que eu apliquei aqui foi uma tensão de ponto mais apertado. Nessa bolsa aqui também, ó, a mesma coisa. Essa bolsa aqui, ela tem bastante estrutura, é uma bolsa bem estruturada, ó. Você pode soltar a alça dela que ela não dobra, tá vendo? Ó, você pode colocar ela em pé em cima da mesa, que essa bolsa aqui, ela não vai dobrar.
que ela é bem estruturada. Por que que ela é bem estruturada? Ela não tem tela, tá? Para estruturar essa bolsa aqui. A estruturação dela é feita todinha com a tensão do ponto. Então, eu usei aqui uma tensão de ponto mais apertado para ela poder ficar com esse resultado, ó. De bolsa mais durinha, tá? Mais estruturada. Já essa outra bolsa aqui, que eu também queria mostrar, ó, é uma bolsinha de carregar apenas o celular. Essa bolsa aqui, ó, ela é feita com um fio de malha, um fio de lycra. Então, esse fio, ele é extremamente maleável e ele tem muita elasticidade. Então, o que é que a gente iria pensar? Que essa bolsa, ela não ia ter estrutura, só que essa bolsa, ela é bem durinha, ó. Pode segurar embaixo que ela não dobra, vendo? Ó, ela fica bem, uma bolsa bem em pezinha. Ela tem bastante estrutura, essa bolsa, ó. E a alça, eu vou mostrar como que o fio é maleável. Olha como a alça estica, ó. Tá vendo? Ó. Então, esse fio tem muita elasticidade. E o que que faz com que um fio com tanta elasticidade, ó, o que faz com que um fio com tanta elasticidade dê o resultado de uma bolsa bem estruturada como essa? O que faz a gente ter esse resultado é a tensão do ponto. Aqui foi aplicada uma tensão de ponto mais apertado. Por isso que essa bolsa, ela ficou bem durinha, bem estruturada, tá? Então, daqui dá para você ter uma noção de como é importante você saber qual é a sua tensão de ponto, tá? E qual é a tensão de ponto que você vai querer usar. Então, para você saber qual é a tensão de ponto que você vai usar, você precisa definir primeiro o seu objetivo. Quando você, vamos lá, vamos supor que você escolheu o modelo de bolsa que você vai fazer. Ah, eu quero fazer uma bolsa, essa bolsa aqui, ó. Quero fazer essa bolsa. E eu quero que ela fique bem estruturada. Quero que essa bolsa fique bem durinha, desde a base até aqui, o comprimento da bolsa, a parte de finalização e a alça dela, essa alcinha de mão aqui. Eu quero que ela fique bem estruturada. Então, como que eu vou fazer essa bolsa? Eu vou fazer, aí você vai partir primeiro de como é a sua tensão de ponto. Se a sua tensão de ponto for um ponto mais apertado, então você vai usar a agulha certa, do tamanho certo, para o fio que você vai usar. Por exemplo, para trabalhar com esse fio aqui, ó, eu vou usar essa agulha aqui, porque ela encaixa perfeitamente o meu fio, ó. Não sobra fio nem falta fio aqui no gancho da minha agulha. Você consegue ver? Então, essa daqui é a agulha ideal para eu trabalhar com esse fio, se a minha tensão de ponto for um ponto mais apertado. Agora, vamos supor que a minha tensão de ponto, ela é um ponto bem mais frouxo. Tipo esse ponto aqui, ó, bem frouxinho, ó. Fica até bem elástico, bem maleável. Então, você pode fazer uma amostra, tá? Você faz uma amostra e vê qual que é a sua tensão de ponto. Se a sua tensão de ponto for um ponto mais frouxo, então, o que que você vai fazer? Você vai usar uma agulha de uma numeração um pouco menor, tá? Por exemplo, se você estiver trabalhando com um fio como esse, você vai escolher uma agulha que seja um pouco menor. Ó, essa agulha aqui, ela é de tamanho 4, então ela é uma numeração a menos que aquela ali que eu mostrei antes. Então, se você trabalhar com essa agulha aqui, e se você apertar um pouco mais o seu ponto, então, você já vai ter uma bolsa estruturada, tá? Deu para entender? Se o seu ponto é apertado, você quer uma bolsa estruturada, você vai usar uma agulha de tamanho certinho para o fio que você está usando. Se o seu ponto é mais folgado, então você vai usar uma agulha menor do que a indicada para o fio que você está usando, tá bom?
eu indico sempre, antes de você começar a sua bolsa, você faça uma amostra, faz uma amostrinha. É muito melhor você fazer uma amostrinha antes e já começar a sua bolsa do jeito certo e ir até o fim, até chegar lá no resultado da sua bolsa pronta, do que você ter que fazer e desmanchar várias vezes a sua bolsa, certo? Então, faça uma amostrinha. Agora, vamos imaginar outro cenário. Vamos imaginar que você quer fazer uma bolsa que seja bem maleável, tipo uma bolsa saco, aquelas bolsas modelo saco. E você tem o ponto muito apertado. Então, você vai ver que você começa ali a fazer a sua bolsa e quando chega lá na metade da bolsa, a sua bolsa está extremamente estruturada. Ela não tem moleza, ela não tem aquela maleabilidade que a sua bolsa precisa ter. Então, o que você precisa fazer nesse caso? Você precisa escolher uma agulha de tamanho maior, que vai te ajudar muito, e você precisa ajustar a sua tensão do ponto. Então, a força que você coloca aqui na sua agulha para puxar o fio e a força que você coloca nessa mão aqui para segurar o fio, ó, precisa ser menor, tá? Você precisa colocar menos força se você quiser que a sua bolsa fique com maleabilidade. Entendido? Tá bom. Então, entendido isso, agora eu quero falar para vocês uma coisa, ó. Se você está começando no crochê, eu quero te dizer que o crochê, ele não é um dom. O crochê é uma habilidade. E a habilidade, ela é adquirida com a prática. Então, quanto mais você fizer, melhor você vai ficar. Então, primeiro você faz e depois você melhora. Tá bom? Então, eu queria agora te convidar, se você está me assistindo no YouTube, eu queria que você apertasse nesse botão que tem aqui embaixo de se inscrever, tá? Se inscreva aqui no meu canal do YouTube, que se você se inscrever, o YouTube vai te mandar uma notificação toda vez que eu fizer uma aula nova, tá bom? E tá tendo aula toda semana aqui no meu canal. Então, você vai ser notificada da aula se você se inscrever aqui embaixo. Se você tá me assistindo no Instagram, então já aperta nesse botão que tem aqui em cima para me seguir, para você receber mais conteúdos como esse, certo? Então, eu acho que eu expliquei, né, o que é a tensão de ponto, já expliquei o que é a tensão de ponto, que como que você identifica a sua tensão de ponto e também como que você resolve, né? A partir da sua tensão de ponto, você resolve aí. Primeiro você define o objetivo que você quer para sua peça e depois você resolve essa questão da sua tensão de ponto, né? Tudo isso foi explicado aqui hoje. Então, eu queria que você deixasse aqui agora o seu comentário. Se você ficou com alguma dúvida, escreve aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo, tá? Essa era a aula de hoje. Na sexta-feira tem aula de novo aqui comigo e na sexta-feira a gente vai colocar a mão na massa. Então, eu quero que você já separe aí a sua agulha e o seu fio que a gente vai começar a trabalhar com eles, tá? Então, um beijo e até a próxima aula.